Então, pessoal, muito bem-vindos. Deixa eu dar meus parabéns a todos vocês que acreditam na nossa ideia. Como vocês sabem, Aracaju Pod é um lugar onde a gente vai ouvir a sua voz. Eu acho que a câmera devia ficar mais para cá, né? Aracaju, a gente vai ouvir a sua voz. Então, aqui é um canal para que a gente receba o grito daquele que precisa, daquele que às vezes não teve uma vez, não teve um ouvido em A ou em B, mas terá aqui, e nunca a gente vai parar de dar a vez e dar a voz a todos aqueles que precisam. Então, Aracaju Pod é um lugar onde a gente vai abranger política, economia, negócios, serviço, esporte, lazer, e principalmente a gente vai acolher as demandas da comunidade da Grande Aracaju e de todo o Sergipe. Vocês sejam todos bem-vindos, aproveite e já vai aí se inscrevendo e acionando o sininho, dando uma curtidazinha, para que com a ajuda de vocês a gente possa crescer cada vez mais. E crescendo cada vez mais, a gente vai não só ouvindo, como mandando o recado que todos precisam. Hoje, a gente está aqui com o nosso convidado, o Eduardo. Eduardo, ele que é contabilista, ele é membro da Academia Sergipana de Ciências Contábeis e ele também é o autor do livro Seja Próspero Hoje. Então, eu vou agora passar a voz e a vez agora para Eduardo. Ele vai se apresentar e a gente, a partir de agora, está só um abraço para todos vocês. Bom, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem agora. Eu quero agradecer o convite, Ronaldson, para estar aqui. Tenho acompanhado o seu trabalho. Você está de parabéns. A comunidade só tem a ganhar com mais essa iniciativa. Temos percebido o grande crescimento da sua audiência e até mesmo os governantes, né, que têm vendo tudo que você tem trazido de notícia, de reclamação, de clamor mesmo da sociedade, e tem atendido. Parabéns. Verdadeiramente, esse trabalho é muito importante para toda a comunidade. Pessoal, então a partir desse momento, se vocês quiserem deixar uma pergunta, uma sugestão, tirar qualquer dúvida, vocês podem mandar através do nosso Instagram, 99931 4342. Eduardo, a gente vai iniciar por uma pergunta de um dos nossos internautas. Ele, comerciante daqui da Aruana, e quando eu botei numa das pautas que era como contratar sem... Me lembra aí? Como contratar melhor, né? Como evitar sem correr problemas risco. na contratação. Sem correr risco. E a gente queria que você agora falasse sobre essa pauta. Perfeito. Veja só, existem várias maneiras de se contratar e o que vai determinar qual a melhor maneira de se contratar é qual o porte do seu negócio, né? Então, o MEI, por exemplo, o MEI pode contratar de carteira assinada até um trabalhador, né? Esse trabalhador vai ter um custo que relativamente é baixo para você manter de uma forma segura, sem precisar correr riscos para futuras demandas trabalhistas, né? Outra forma muito comum que pode ocorrer também na contratação é que ela seja não de forma seletista, ou seja, de carteira assinada, ou seja, existem algumas atividades que você pode contratar o próprio MEI para exercer aquela atividade. Vou dar um exemplo. Você tem uma pizzaria e vai contratar um motoboy. Não necessariamente você precisa assinar a carteira dele. É possível trabalhar com esse funcionário, com esse trabalhador, através de um contrato com o MEI. O que é importante que fique bem claro, Ronaldson, é que esse trabalhador ele não pode ter subordinação. Ou seja, ele não pode ter que cumprir horário, ele não pode ter que obedecer ordens. Veja, isso é muito diferente de ter normas.
ele vai prestar o serviço e tem norma, ele precisa fazer a entrega, ele precisa estar disponível, mas ele não tem um chefe a quem vai estar cobrando a ele. Ele tem um contratante que vai passar essas normas das quais ele deve manter em ordem. Então, são situações similares que levam você a reduzir a carga tributária em cima dessa contratação, que não é barata em nosso país, e que vai fazer com que o empreendedor possa ter segurança no processo. Ou seja, Eduardo, a partir do momento que a gente contrata um MEI, na verdade o MEI ele é um microempreendedor, né? Isso, uma pessoa Isso. que trabalha para si, prestando serviço para outras empresas. Correto. Né? Então, a partir que a gente contrata um MEI, a gente pode também correr o risco de não ter aquele serviço 100% feito com a garantia. Não estou dizendo com a qualidade. O MEI pode vir trabalhar hoje, não pode. Então, na verdade, a gente vai... o MEI ele é uma empresa, então a gente pode já não querer mais o serviço daquela pessoa porque é uma empresa que não tem eficiência. É isso? Certo, exatamente. O que as pessoas precisam entender é que quando você contrata uma empresa, ela precisa ser eficiente, senão você troca. Então, você contrata o MEI e aí a pessoa pensa assim, mas eu vou contratar esse camarada e ele não cumpre horário, então não vai ter compromisso. Não. Eu contratei a empresa e ela tem que prestar o serviço. O motoboy, que seja o exemplo do motoboy, né? Que seja um MEI, ele precisa prestar o serviço de qualidade. Entendeu? Independente de ser como MEI ou de ser como funcionário. O que vai mudar é a forma como você vai conduzir a administração disso daí. Quando você contrata, por exemplo, uma empresa para detetizar o seu negócio, ele precisa ser eficaz, a detetização precisa ser boa, né? E ainda assim ele não é seu funcionário, mas ele tem o compromisso de fazer um serviço de qualidade. A mesma coisa vai acontecer com esse tipo de contratação. Então, o que não pode é você fazer uma simulação de uma contratação de um MEI para burlar o processo e, na verdade, você dar vale transporte, na verdade, você fazer com que ele cumpra horário, na verdade, você querer que ele tenha um chefe para se reportar. Aí, você está simulando e você vai ter problemas trabalhistas. Você vai ter uma demanda, um passivo trabalhista mais na frente. Entendeu? Mas a contratação ela é legítima, desde que você faça isso da forma correta. Eduardo, eu comecei com essa pergunta que é para a gente botar no clima do que é o nosso podcast. Mas eu vou agora, nesse momento, dar um grande abraço aos nossos patrocinadores, que ainda não estamos com o nosso telão aqui, mas Rocha Carne, são 4 lojas para servir. Revise AutoCenter, inclusive essa pintura aqui foi patrocinada, esse madeira também foi patrocinada pela Revise AutoCenter, Calilândia Pizzaria, Loja Mix não pode esquecer os patrocinadores, e a Rádio Web Aruana. Eduardo, você é contador, não é isso? Isso, exato. Agora, eu vou iniciar agora perguntando o porquê você escolheu ser contador com tantas profissões e qual foi o seu caminho que levou a ser contador? Eu tenho uma irmã que é contadora, Ira Alves. Certo. Então, veja só, Ronaldo, eu acho que ser contador eu nem escolhi, eu acho que a contabilidade me escolheu. Porque desde muito cedo eu nunca pensei em ser uma outra coisa. Eu nunca tive uma dúvida assim, será que eu faço enfermagem, direito ou contabilidade, sabe? Isso sempre foi algo muito claro. Eu ainda muito cedo, eu tive um professor de matemática que me influenciou muito a gostar da matemática. Como pode dizer o nome dele? Pode sim. Infelizmente hoje ele já está no céu. Williams Campos. Williams Campos, ele é arquiteto, foi arquiteto e um excelente professor de matemática. E aquele homem que cobrava muito, ele me inspirou a gostar da matemática, que eu não gostava. E depois que eu tomei gosto pela matemática, eu não parei mais. E dali foi embora. E eu tinha a certeza de que eu queria ser contador. Na minha família também tem alguns contadores, eu tenho tios contadores.
A minha mãe, apesar de não exercer. Então, talvez tudo isso, esse conjunto de fatores tenha influenciado, e aí eu decidi trilhar esse caminho. Tá feliz? Muito. Eu não consigo me ver fazendo uma outra coisa. Eu durmo e acordo com a sensação de que vou para uma festa. Hoje mesmo, eu vinha conversando com a minha esposa, que o dia extremamente corrido, eu cheguei atrasado porque vim de uma palestra, mas assim, quando você chega, senta, já com a sensação do dever cumprido, cheguei para mais um compromisso, para mim é algo gratificante ao extremo. Então você é um cara próspero. Em nome de Jesus. Então, Eduardo, eu